Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as medidas de comprimento. Então, uma medida de comprimento, por exemplo, que você está bastante habituado, é o seu tamanho. Então, desde mais cotoquinho, você sempre mede a sua altura. A altura, normalmente, a gente dá na unidade metro. Mas já teve um tempo em que você teve uma altura que era medida em centímetros, porém não deixa de ser uma medida da sua altura. A altura é uma medida de comprimento. Sempre que você falar em medida de comprimento, você pode pensar em uma linha. Se eu consigo medir com o tamanho de uma linha, por mais que essa linha seja muito pequena ou muito grande, é uma medida de comprimento. E essa medida de comprimento, como unidade fundamental, como unidade base, tem 1 metro. Então, vamos supor, a sua altura, você consegue fazer uma linha para medir a sua altura? Consegue pegar um barbante e deixar do tamanho da sua altura? Sim. A distância entre duas cidades, você consegue medir com uma linha? Vai ficar uma linha muito grande, mas você consegue fazer uma linha daqui até lá longe? Sim. Então, é uma medida de comprimento. Por exemplo, distância, altura são medidas de comprimento. Então, a gente já aprendeu que a unidade base é o metro, a unidade fundamental é o metro. Porém, eu falei para você que quando você era menorzinho, a sua altura era medida em centímetros quando você era bebezinho. Centímetro tem metro aqui dentro do nome dele, só que tem antes do metro esse prefixo, que é como a gente chama o que vem antes do nome, prefixo centi. Então, a gente vai aprender quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro. O sistema de medidas de comprimento aqui, ele é um sistema decimal. O que quer dizer isso? Que nós agrupamos ou dividimos de 10 em 10 as unidades. Por exemplo, eu falei para vocês que a unidade fundamental aqui é 1 metro. Essa unidade aqui que está no centro. Se eu pegar, por exemplo, 10 metros, um pacote inteiro com 10 metros, eu pego o pacote inteiro e chamo de decâmetro. Então, 1 decâmetro é um pacote com 10 metros. E se eu pegar 10 pacotes com 1 decâmetro, eu estou pegando, na verdade, 100 metros. Então, se eu pego um pacote agora com 100 metros, que era a unidade fundamental, eu chamo este pacotão aqui de 1 hectômetro. E se eu pego um pacote no total com 1000 metros? Se eu pego um pacote no total com 1000 metros, eu chamo esse pacote de quilômetro. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Agora, eu tenho quantidades menores também. Para que a gente divide aqui nos pacotes, né? Por exemplo, eu falei para você que a distância entre duas cidades pode ser medida com uma linha, só que teria que ser uma linha muito grande, certo? Então, se eu tivesse a distância entre dois pontos de 2 quilômetros, eu sei que são 2000 metros, porque a cada 1000 metros eu chamo de 1 quilômetro. Então, é muito mais usual medir distância entre cidades com quilômetros ao invés de metros. Agora, quando você nasceu, você era menorzinho. A sua altura não era medida em metros, mas em unidades menores do que 1 metro, porque você tinha menos do que 1 metro. Então, ao invés de falar 0, tantos metros, a gente usa unidades menores. Então, por exemplo, se eu pego 1 metro
e divido em 10 partes, cada uma dessas partezinhas equivalem a 1 decímetro. Aqui esse D é minúsculo, tá, pessoal? Então, a cada um pedacinho desse, eu peguei 1 metro, dividi em 10 partes, peguei um pedacinho. Um pedacinho é 1 decímetro. Se eu pego 1 metro e divido em 100 partes, 1 metro dividido em 100 partes, uma partezinha é 1 centímetro. E se eu pego 1 metro e divido em 1000 partes, 1 metro dividido em 1000 partes, cada uma partezinha dessa eu digo que é 1 milímetro. Então, a gente usa partezinhas menores do que 1 metro para expressar coisas menores do que 1 metro, para expressar tamanhos ou distâncias menores do que 1 metro. Essas daqui do lado direito, que são menores do que 1 metro, a gente chama de submúltiplos. Os maiores do que 1 metro, nós estamos aqui à esquerda e chamamos de múltiplos. Agora, muito importante para que a gente consiga transformar as unidades. Então, às vezes a gente está com uma unidade e quer transformar para outra. Nesse caso, nós vamos utilizar a tabela. Então, no slide passado eu mostrei para vocês, na telinha passada eu mostrei os nomes dos múltiplos e submúltiplos. Aqui nós temos as abreviações, as siglas. Então, a fundamental aqui, a central, é o metro. Para a direita, decímetro, dm. Depois, centímetro, cm, milímetro, mm. Tudo minúsculo. Aqui, à esquerda, decâmetro, DAM. Toma bastante cuidado para não confundir decâmetro, aqui à esquerda, com decímetro à direita. Decâmetro é múltiplo de metro, decímetro é submúltiplo. Aqui HM, hectômetro, e por último aqui km, que é quilômetro. Esse Kzinho aqui é minúsculo, tá, pessoal? Sempre minúsculo. Então, como que a gente faz para transformar? Primeiro, eu preciso saber essa sequência. Então, é muito importante que você saiba aqui na ordem. Sempre repita os nomes para você memorizar essa ordem, fica muito mais fácil. Então, ó, da esquerda para a direita, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro e milímetro. Sempre que a gente for para a direita, a gente andar da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. Toda vez que a gente for da direita para a esquerda, a gente tem que dividir por 10. Isso para cada casinha, cada unidade que a gente andar. Por exemplo, eu quero transformar 2 metros em hectômetros. 2 metros em hectômetros, metros está aqui. Hectômetros, 2 casas para a esquerda. Então, eu vou 1, 2 casas, 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda, eu divido por 10 e depois divido por 10 de novo. Toma bastante cuidado para não falar que vai dividir por 20, tá, pessoal? Isso não acontece. Divide por 10 e divide por 10 de novo, na verdade, você divide por 100. Então, a cada casinha que você for para a esquerda, você aumenta um zerinho na divisão. Uma casa divide por 10. Se você anda 2 casas para a esquerda, você divide por 100. Se eu andasse 3 casas para a esquerda, eu dividiria por 1000. Isso também serve quando eu estou indo para a direita. Fui uma casinha para a direita, multiplico por 10. 2 casas eu multiplico por 100. Quando você está olhando para a multiplicação, fica mais fácil. Multiplica 10 vezes 10, 100. Então, se você anda 2 casas na multiplicação, você multiplica por 100. Então, aqui 2 casas para a direita, você divide por 100. Então, para transformar 2 metros em hectômetros, eu pego 2 metros e divido por
100. Olha que interessante aqui. 2 dividido por 100. A princípio eu vou armar a continha aqui. 2 é menor do que 100. Ponho 0 e 0, 20 ainda é menor do que 100. Ponho 0 e o 0 de novo. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 100, 200. Para 200, 0. Então, 2 dividido por 100, 0,02, já transformei. Agora, hectômetros. Ou seja, 2 metros é igual a 0,02 hectômetros. Esse é um exemplo de transformação. Agora, eu precisaria necessariamente ter armado a continha 2 dividido por 100? Vamos pensar aqui. Sempre que eu vou para a esquerda, eu estou dividindo por 100, cada zerinho é uma casa para a esquerda que eu vou. Então, aqui não tinha vírgula, eu coloco a vírgula depois do último número. 2 casas para a esquerda, ó, uma casa, 2 casas. Não pode ter casa vazia completo com o 0. Vamos fazer outros exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, 7 decímetros eu quero transformar em milímetros. Vamos lá, o decímetro está aqui, eu quero ir para milímetros. Eu vou então para a direita. Direita eu sei que eu vou multiplicar. Quantas casas eu ando? 1, 2 casas. Então, eu vou multiplicar, porque ele vai para a direita, 2 casas, 1 com 2 zerinhos. Então, eu multiplico por 100. Professora, tem problema se eu fizer assim, ó? Saio do decímetro, multiplico por 10, vou para centímetros e depois multiplico por 10 de novo para ir para milímetros? Não tem problema nenhum. Só que você vai fazer 2 continhas. Aqui, se você conta o número de casas e coloca o número de zeros, multiplicando ou dividindo, sai em uma continha só, tá? Então, multiplicando aqui, ó, se eu tenho que multiplicar por 100, 7 decímetros para milímetros é 7 vezes 100. 7 vezes 100, 700 milímetros. Então, 7 decímetros equivalem a 700 milímetros. Nós fizemos 2 exemplos em que o número não tinha vírgula. Agora eu vou fazer um com vírgula. Por exemplo, 0,03 quilômetros. Eu quero transformar para metros. Quilômetros está aqui mais à esquerda, o casinha minúsculo, até o metro. Vamos lá, ele vai para a direita. Se ele vai para a direita, ele vai multiplicar. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Multiplico por 1000. 3 zerinhos. Então, 0,03 vezes 1000. Vamos, a princípio, armar essa continha. 0,03 vezes 1000. Sempre que eu tenho vários zeros na multiplicação, eu posso deixar os zerinhos para fora e tratar como uma conta sem os zeros e acrescentar só o final. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Acrescento os 3 zerinhos aqui. Agora eu conto 2 casas depois da vírgula, 1, 2 casas depois da vírgula. Esses zeros aqui antes não querem dizer nada, então 30 metros. É exatamente a quantidade de 0,03 quilômetros. Eu poderia ter pensado também que aqui já tem uma vírgula. Quando eu multiplico por 1000, eu estou levando a vírgula 3 casas para a direita. Então, eu viria aqui, ó, 0,03. Vou andar 3 casas para a direita. Ó, 1, 2, 3. Aqui não pode ter um vazio, eu completo com 0. Esses zerinhos aqui de antes não tem problema. Então, ficaria 30,0, 30 inteiros, ou só 30. É uma outra maneira de pensar na movimentação da vírgula. Se eu estou indo para a direita,
a vírgula se movimenta para a direita. Se eu estou indo para a esquerda, a vírgula também se movimenta para a esquerda. Agora, para finalizar essa aula, é muito importante que você entenda que medida de comprimento também tem que ser olhada a sua unidade quando nós vamos fazer uma operação. Quer ver? Ó? Você tem mais ou menos ideia de quanto é 1 quilômetro. Por mais que você não saiba medir, você não saiba mensurar, você sabe que 1 quilômetro é uma distância relativamente grande. Se eu somar 1 centímetro a 1 quilômetro, se eu não olhar para as unidades, e são as unidades que atribuem sentido aos números, eu só faço continha de número. 1 mais 1, 2. Então, olha que perigo. Se eu não atribuo sentido aos números, se eu não olho para as unidades, eu posso dizer que 1 quilômetro, que é grandão, mais 1 centímetro, que é um pedacinho pequenininho, é igual a 2 quilômetros. Isso é verdade? Não. Então, a gente consegue somar e subtrair quantidades ou medidas de comprimento, de altura, se elas tiverem a mesma unidade. Tudo bem? Então, eu deveria transformar 1 centímetro para quilômetro e depois somar com o quilômetro.